Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, não é isso? Feche os olhinhos. Agora pega a agenda e coloca logo a agenda. Atividade, a data de hoje, atividade no livro de português, que é no livro integrado, página 58 a 62. E gramática da página 94 a 97. Então, sempre que tiver português agora, o gramática vem junto para vocês fazerem, certo, gente? Quando vocês fizerem a gramática, vai lá e mostra lá no privado, a gramática e o português. Lembrando-se que, se não der tempo de fazer hoje os dois, mas vocês façam um e depois novamente vai fazer o outro, mas me entregue para eu ver. Eu só estou vendo só português. Gramática eu não estou vendo ninguém entregar. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Olha, como nas aulas passadas nós já falamos de substantivo, hoje vamos falar dois tipos de substantivo, que é o masculino e o feminino, certo? Então, as pessoas, os animais, objetos, comidas, lugares, sempre recebem um nome. E esses nomes são chamados de substantivos, certo? Todos eles pertencem a um só, ou a um dos dois gêneros, tanto masculino quanto o gênero feminino. Para o gênero masculino, sempre usamos os artigos o ou uma. E para o gênero feminino, usamos o a ou uma, certo? A menina, uma bola, o carro, a boneca. Então, como masculino, o homem, o gato, o boi, o menino. Então, esses daí são os masculinos. O feminino, a mulher, a gata, a vaca, a menina e outras coisas que a gente sempre vê ao nosso redor, não é isso? Então, tudo isso são substantivos feminino e masculino, certo? Que tem aí no livro de vocês tudo bem direitinho. Esse tá mais fácil, né? Porque a gente já viu, ó. E ninguém erra, ninguém vai errar. Por isso que a aula de hoje é só um complemento do que vocês já sabem. Mas eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem melhor, certo, gente? Assiste o vídeo, responde as atividades e me mostra no privado. Beijo, amo vocês e até amanhã. Amanhã tem mais, amanhã é história. Tchau! Substantivo masculino e feminino. Já sabemos que substantivo é tudo que dá nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, a lugares, etc. É masculino todo substantivo que podemos antepor o artigo o ou os. Exemplo, o menino, os gatos. E é feminino todo substantivo que podemos antepor o artigo a ou as. Exemplo, a lâmpada, as alunas. Ou seja, quando ao chamarmos algo ou alguém, iniciarmos com o uso do artigo o ou os, aquele algo ou alguém é do gênero masculino. E quando ao chamarmos algo ou alguém, iniciarmos com o uso do artigo a ou as, aquele algo ou alguém é do gênero feminino. Até aqui nenhum segredo. Se inicio com o menino, o chocolate, o rio, é masculino. Se inicio com a, é feminino, a janela, a mulher, a esperança, etc. Formação do feminino, masculino e femininos com radicais diferentes. Alguns substantivos têm uma forma para indicar os seres do sexo masculino e outra diferente para indicar os substantivos do sexo feminino. Neste caso, temos os substantivos biformes. Biforme significa duas formas. Então, vai haver um substantivo para determinar o masculino
e outro substantivo para determinar o feminino. Isso quer dizer, ainda, que os radicais para a formação dos substantivos masculinos e femininos são diferentes. O radical de uma palavra é a sua raiz, como ela se forma, como se origina. Vamos a um rápido exemplo aqui para não ficar dúvidas. Temos aqui por radical as letras C a S. E a partir deste radical acrescenta-se as desinências para formar as palavras. Então, CAS é o radical, que quando acrescento as desinências ou sufixos, que é o complemento da palavra, por assim dizer, aí então teremos a palavra formada. Exemplo, casa, o radical é o CAS, acrescento aqui a desinência A, temos casa. Casebre, acrescentando aqui o sufixo, a desinência EBRE, temos casebre. Casarão e caseiro. Portanto, vamos aos substantivos masculinos e femininos cujos radicais são diferentes. Bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavaleiro, dama. Temos aqui que cavaleiro e cavalheiro se parecem muito. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo e o seu feminino é amazona. Cavalheiro é o homem de gestos educados, gentis. O seu feminino é dama. Continuando, cavalo, égua, compadre, comadre, galo, galinha, genro, nora, homem, mulher, macho, fêmea, marido, mulher, padrasto, madrasta, padre, madre, padrinho, madrinha, pai, mãe, profeta, profetisa, zangão, abelha. Então, temos aqui que o masculino e feminino são formados com radicais diferentes. Então, como vimos, em nenhum desses substantivos o radical é o mesmo. Em todos esses casos, o radical se modifica. A forma do substantivo masculino é diferente da forma do substantivo feminino. Femininos derivados de radical masculino. Vamos para as regras gerais. Quando o substantivo termina em O, átono, ou seja, o som do O é fracamente pronunciado, ele muda para A. Exemplo, menino, menina, gato, gata. Quando termina com uma consoante, acrescenta o A. Exemplo, pintor, terminou com a consoante R, acrescenta o A, pintora. Autor, terminou com a consoante R, acrescenta o A, autora. Terminação com algumas particularidades. Quando termina em ão, eu mudo para oa, an, oona. Exemplo, patrão, patroa, campeão, campeã, comilão, comilona. O que vai fazer a gente diferenciar bem essas terminações é leitura, tem que ler bastante para saber diferenciar um do outro. E na nossa prática social do dia a dia, a gente ouve dizer que o feminino de patrão é patroa, então a gente vai assimilando essas informações. Quando termina em or, eu acrescento a. Pastor, pastora. Outra situação, quando termina em or, muda para eira. Serzidor, serzideira. Quando termina em dor ou tor, em alguns casos muda para tris. Imperador, imperatriz. Ator, atriz. Quando termina em eu, muda para eia. Ateu, ateia. Quando termina em e, muda para a. Elefante, elefanta. Substantivo que designam títulos de nobreza formam o feminino com as terminações esa, eissa e isa. Exemplos, abade, abadesa. Barão, que é um título de nobreza, baronesa. Conde, título de nobreza, condessa. Diácono, diaconisa. Duque, duquesa. Sacerdote, sacerdotisa. Substantivos uniformes. São substantivos que não sofrem flexão para indicar a mudança do masculino para o feminino, ou seja,
Os substantivos uniformes têm a mesma forma para os dois gêneros. Nesta categoria de substantivos uniformes, nós temos os substantivos epicenos, onde os nomes de animais possuem um só gênero gramatical para designar um e outro sexo. A águia, a mosca, o besouro, o polvo, a baleia, a onça, o condor, o rouxinol, a borboleta, a pulga, o crocodilo, o tatu, a cobra, a sardinha. Como podemos ver, todos esses substantivos apresentados servem tanto para designar o gênero masculino quanto o gênero feminino de um ser. E nesses casos, quando há necessidade de especificar o sexo do animal, juntamos ao substantivo as palavras macho e fêmea. Exemplo, onça macho, onça fêmea. O macho do tigre, a fêmea do tigre. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Substantivos sobrecomuns. Chamam-se sobrecomuns os substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. O algoz, o cônjuge, a criança, a testemunha, o apóstolo, o indivíduo, a criatura, a vítima, o carrasco, o verdugo, a pessoa. Nestes casos, quando queremos determinar o sexo, dizemos, por exemplo, o cônjuge feminino, uma pessoa do sexo masculino, ok? Substantivos comuns de dois gêneros. Alguns substantivos apresentam uma só forma para os dois gêneros, mas distinguem o masculino do feminino pelo gênero do artigo ou de outro determinativo acompanhante. Ou seja, neste caso, o substantivo usado para determinar o gênero masculino ou feminino é o mesmo. O que nos faz identificar como um ou outro é o uso do artigo que o antecede. Alguns exemplos. O agente, a agente. O que está determinando se é masculino ou feminino é simplesmente aqui o artigo. O artista, a artista. O camarada, a camarada. O colega, a colega. O colegial, a colegial. O cliente, a cliente. O compatriota, a compatriota, o dentista, a dentista, o estudante, a estudante, o gerente, a gerente, o herege, a herege, o imigrante, a imigrante, o indígena, a indígena, o intérprete, a intérprete, o jovem, a jovem, o jornalista, a jornalista, o mártir, a mártir, o selvagem, a selvagem, o servente, a servente, o suicida, a suicida. Apenas o artigo, é o que diferencia se o substantivo ele é masculino ou feminino. E atenção, todos os substantivos que terminam em ista são comuns de dois gêneros. Exemplo, o pianista, a pianista, um anarquista, uma anarquista. Há certos substantivos, em casos especiais, que apresentam dificuldade quanto ao gênero e à primeira vista não sabemos se é do gênero feminino ou masculino. Portanto, é bom conhecermos os mais importantes. O alvará sempre será masculino. O dó é uma expressão de compaixão e é uma palavra masculina. A gente às vezes fala que eu tenho uma dó daquela pessoa. Está errado. O correto é um dó. Tenho um dó daquela pessoa. O lança-perfume, o grama, quando se refere a peso, é masculino. A grama, quando se refere ao capim, é feminino. O champanhe é sempre masculino. O gengibre, o formicida, o telefonema. Palavras que são femininas. A alface, a omoplata, a dinamite, a cal, a sentinela, a apendicite. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.